para a pergunta da semana. Então, nós temos aqui, a pergunta veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. A pessoa que enviou preferiu não se identificar, BMS. Então, eu queria mandar um abraço para todo o estado de Minas Gerais e também para todos os estados do Brasil. E em relação à pergunta, nós temos aqui como o cientista vê a educação brasileira comparada com a educação mundial. Vamos à análise. Eu queria antes passar a dar um abraço. Eu queria mandar um abraço aí para algumas cidades aí do estado de Minas Gerais, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, tá? E a todas as cidades do estado, tá? Obrigado aí pela pergunta que veio de Belo Horizonte, aí Minas Gerais. Antes de responder a pergunta aqui, eu queria apenas informar que eu desenvolvi um robô, o Hack19, que é um robô que emite um jato de álcool automático que evita o contágio da Covid-19. Esse robô foi desenvolvido no auge da pandemia, que ajudou muitas pessoas e salvou muitas vidas. E naquele momento, eu saí em algumas matérias, como no caso no site da Secretaria de Educação, nas mídias sociais, na Rádio Cultura de Caruaru para 300 mil ouvintes, na Rádio Jornal de Petrolina para 200 mil ouvintes, saí também no Farol de Notícias, em que em pouco tempo eu tive assim, muitos comentários também, tá? Folha de Pernambuco e no Universal e no UOL em todo o Brasil, foi uma premiação para mim, saí em todas essas mídias, tá? E vamos adiante, né? Como o cientista vê a educação brasileira comparada com a educação mundial? Então, eu queria começar pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, fundada em setembro de 1961. Os países que fundaram foram os Estados Unidos, França, onde a sede da OCDE fica em Paris, na França, Alemanha, Itália, Espanha e outros países, né? Que fundaram a OCDE. Esses países, eles são comprometidos com a democracia e a economia de mercado. No caso da OCDE, nós temos o Comitê de Políticas Educacionais, criado em 2007, que é um organismo para a educação dentro da OCDE. E a partir daí a gente tem uma análise, ou seja, uma visão geral de onde se faz as medições da educação em todo o mundo. E a partir daí a gente vai analisar qual é a posição do Brasil no mundo, ok? Posteriormente nós temos o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA avalia estudantes até 15 anos nas áreas de leitura, matemática e ciências. O PISA foi criado em 1997, ok? Então é importante que a gente faça uma análise, porque o PISA, que eu vou fazer a comparação em relação da educação brasileira no mundo, vai ser o PISA 2018, porque 2021, em função da pandemia, nós não tivemos, que ele é realizado a cada 3 anos. Passou para 2022, eu não tenho os dados de 2022, não sei como foi, tá? E o próximo será em 2025. Eu vou fazer essa análise em relação a 2018, vamos ver a posição do Brasil em relação ao mundo. E em 2018 foram 78 países participantes, onde o Brasil em leitura ficou na posição 59. Em matemática, o Brasil ficou na posição 72, veja bem, 72, foram 78 países participantes e o Brasil ficou na posição 72, um país riquíssimo como o Brasil nas últimas posições. E em matemática, meu Deus do céu, porque não me deram essa prova para colocar o Brasil entre os 10. Ciências na posição 67. Então, em primeiro lugar, em educação no mundo, nós temos a China, seguido de Singapura, Macau, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul. O Canadá está em 8º lugar, o Canadá tem a melhor mão de obra do mundo. A Inglaterra na posição 14 e os Estados Unidos na posição 25. O Canadá tem a melhor mão de obra do mundo. Agora, o que é que o Canadá tem que o Brasil não tem? Ou melhor, vamos dizer assim, o que é que os Estados Unidos têm que o Brasil não tem? A gente precisa fazer uma análise educacional em relação... Eu poderia comparar, nesse caso, a alimentação, porque nos Estados Unidos, um americano aos 74 anos já comeu 14 bois, 18 porcos e 19 cabras. Muita proteína. E o que se serve bastante nas escolas brasileiras é o frango. O frango tem zinco.
mas não tem as proteínas necessárias, ou seja, fundamentais para o desenvolvimento educacional dos estudantes. Então é importante que haja uma interação em relação à alimentação dos estudantes, de forma que seja suprido, ou seja, mais carne de gado, mais carne de porco e carne de carneiro, tá certo? É importante que se trabalhe nesse sentido em função do desenvolvimento educacional brasileiro. Então essa é uma das comparações, tá certo? E eu queria verificar também o seguinte: o que é que os Estados Unidos têm que o Brasil não tem? Por exemplo, os Estados Unidos têm as cataratas do Niágara, o Brasil tem Foz do Iguaçu, os Estados Unidos têm o rio Mississippi, os Estados Unidos têm o rio Amazonas. O rio Amazonas, na sua maior largura, chega a 50 quilômetros de comprimento, ou seja, é uma viagem de uma cidade a outra, aquilo tudo de água. O rio Amazonas chega a ter 100 metros de profundidade. Eu nunca vi um rio. Também tanto é que o rio Amazonas é o rio com maior volume d'água do mundo, ok? Os Estados Unidos têm suas jazidas de bauxita. O Brasil é o segundo maior produtor de bauxita do mundo, com 76 milhões de toneladas ao ano. O Brasil só perde para a Austrália com 230 milhões de toneladas. Então o Brasil desbanca a Índia, a China, a Rússia, toda a Europa, os Estados Unidos, ou seja, a América do Norte. Então o Brasil tem o subsolo do Maranhão, do Pará e de Minas Gerais, um subsolo prateado. Nós temos jazidas de bauxita em larga escala. Então, nós temos também o seguinte: os Estados Unidos têm suas produções de açúcar, tá? O Brasil, se você procurar aí fazer a pesquisa no chat GPT, você vai verificar que o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, com 35,8 toneladas de produção ao ano. O Brasil, a produção de açúcar do Brasil equivale a 25% da produção mundial. Então veja como o Brasil é um país riquíssimo, tá? Com a educação tão precária. Então é necessário que haja uma atenção especial para a educação brasileira em função da riqueza que o Brasil tem. Então nós temos aí essas comparações em relação ao que o Brasil possui. Na minha opinião, o Brasil é a maior potência econômica mundial do hemisfério sul. Então é fundamental que a gente tenha essa interpretação, uma atenção específica para a educação, para que a educação brasileira chegue a níveis mais elevados. Existe uma frase americana, eu gosto muito, eu amo o Brasil em todos os sentidos. O Brasil é um país riquíssimo, belíssimo, tá? E amo também os americanos. Os americanos trabalham de uma forma em que eles, na sua grande maioria, eles querem o sucesso do compatriota. Então é fundamental. Tem uma frase americana que diz assim: make your best, ou seja, faça o seu melhor. Não é uma questão de copiar, é uma questão de ser justo, no sentido de que nós precisamos amar mais os brasileiros entre si. É necessário que a gente faça o nosso melhor para que o brasileiro que está próximo a você, ou seja, se desenvolva também, faça o seu melhor. Então é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido. Agora, tem duas coisas que os Estados Unidos têm que o Brasil tem muito pouco, que é o patriotismo e o protecionismo. O patriotismo é justamente os políticos e os empresários amarem mais ao povo, ou seja, fazerem programas mais específicos que deem melhoria de vida ao povo, que o povo tenha acesso mais à educação de qualidade, ou seja, que o corpo docente trabalhe com mais tranquilidade. Para nós termos uma ideia, a educação é um dos pilares da democracia no Brasil. A educação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então é fundamental que os investimentos eles sejam mais apurados no sentido de que chegue com muita qualidade no corpo docente, a qualidade de todo o material, a qualidade das escolas, para que os estudantes tenham todas as condições necessárias para galgarem níveis maiores, ou seja, terminarem o terceiro grau, façam as suas pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Então é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido. No mundo, o investimento por aluno por ano, a média mundial é de $10.000, ou seja, investidos para cada aluno por ano. No Brasil, na minha opinião, não chega a $2.000 por aluno por ano. Algumas fontes relataram $3.8 mil por aluno por ano. Mas, ao meu ver, o Brasil não chega a $2.000 por aluno por ano. Na minha opinião, o Brasil investe 5 vezes menos que a média mundial, como países que investem mais, como a Índia, a China, que é o primeiro lugar, investimento avassalador, entendeu? Em educação. Veja que os países em primeiro lugar são todos da Ásia. A China, Singapura, Macau, Hong Kong.
Japão. O Japão tem a população brasileira e a área de Pernambuco da Paraíba, aproximadamente, ou um pouco mais. Imagina a população brasileira dentro de Pernambuco e da Paraíba. E o Japão fez a reforma agrária em 3 meses. O Brasil, evidentemente, tem todas as condições para fazer sua reforma agrária e fazer com que a população seja mais feliz, que haja uma distribuição educacional, educativa, para que os nossos estudantes, os nossos jovens, cheguem à universidade, terminem suas pós-graduações, mestrados, para que o Brasil produza melhores mãos de obra diante da educação mundial. Então, o investimento precisa ser condigno com a riqueza brasileira. O Brasil é um país muito rico, na minha opinião, como eu já falei agora há pouco, o Brasil é a potência econômica mundial do hemisfério sul. Então, nós precisamos ter justamente esse patriotismo, tá? Esse patriotismo precisa existir com mais afinco. Os políticos precisam amar mais o povo, os empresários precisam amar mais o povo. Quando surge uma notícia, se pode, evidentemente, ter já o aumento dos produtos nas empresas. Tá? O lucro exacerbado, ele é antidivino. Então é fundamental que não só toda a classe política, toda a classe empresarial ame mais o povo para que o Brasil se desenvolva de uma forma educacional condigna com a riqueza que o Brasil tem. Então é fundamental que a gente tenha essa ideia, tá? E em relação ao protecionismo, evitar que esses aumentos surjam de uma forma assim descontrolada em função da proteção econômica da população. Por exemplo, R$ 5,00 em relação ao combustível, a gente compra aproximadamente 1 litro. Nos Estados Unidos, $5 equivale a 13 litros, ou seja, são 2,5 galões. Então isso significa protecionismo. Nós precisamos traçar uma aura de amarmos uns aos outros, entendeu? Para que a gente tenha um desenvolvimento educacional que o Brasil merece ter. E a gente sai dessas posições aqui, das últimas posições, veja, matemática de 78 países, o Brasil ficou na posição 72, isso em 2018. Então é fundamental que a gente saia dessas posições e a gente galgue posições condignas com a riqueza do nosso país. Então, se você gostou do vídeo, eu queria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que o vídeo do próximo sábado, os próximos vídeos, você seja notificado, entendeu? Deixe seu comentário e compartilhe para que todo o Brasil veja uma análise da educação em relação ao mundo, tá? Então, essa potência econômica mundial, que é do hemisfério sul, que é o Brasil, poderia ter um concorrente como a Austrália, entendeu? Em relação à bauxita, como eu falei, a Austrália produz 230 milhões de toneladas, o Brasil 76 milhões de toneladas. Então, o Brasil, um país riquíssimo, que merece estar no top 10 da educação mundial. Então, é necessário que essa aura de querer o bem do próximo, o make our best que nós temos nos Estados Unidos, que o Brasil também trabalhe dessa forma, que nós queiramos o sucesso do próximo, que nós queiramos que as pessoas progridam financeiramente, progridam de uma forma educacional, que galguem níveis mais altos para a educação, ok? Eu queria finalizar com uma frase em relação ao trabalho que eu faço para a melhoria do Brasil, tá? Evidentemente, eu trabalho particularmente com muito otimismo para que o Brasil progrida na sua educação, para que o Brasil melhore os níveis de educação. E eu queria deixar uma frase que diz o seguinte: para jovens e adolescentes, o melhor caminho é buscar o desenvolvimento constante do conhecimento, ok? Muito obrigado para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário, para que a gente possa discutir assuntos relacionados à educação, para que o Brasil consiga atingir os níveis de educação que ele merece, ao nível da riqueza que o Brasil tem. E eu queria informar que eu trabalho justamente com essa autoestima, ou seja, que nós tenhamos uma atenção específica, uma atenção diferenciada para a educação, que é um dos pilares da democracia, do Estado Democrático de Direito, e que os adolescentes eles cheguem a níveis mais altos, onde nós teremos mãos de obra melhores para o nosso país, de forma que atrairemos novos investimentos, nós atrairemos transnacionais, empresas que investirão no Brasil, nós geraremos mais emprego, por causa do desenvolvimento educacional que o Brasil merece ter. Muito obrigado e até a próxima.